Gente, eu estou recebendo uma informação aqui, eu estava conversando com os nossos repórteres, está pronta a matéria, eu quero colocar no ar. Agora há pouco eu entrei com detalhes ao vivo e eu vou acionar a nossa reportagem. E teve uma reviravolta no caso da professora de Pilates que foi encontrada morta em casa. Ontem nós falávamos sobre isso e hoje foi assim uma loucura o que aconteceu na delegacia. Essa mulher foi encontrada morta, o marido foi lá, começou a postar fotos nas redes sociais, coisa que ele não vinha fazendo faz tempo. Ah, o amor da minha vida, meu Deus, te amo, isso, aquilo, outro. Só que a polícia desconfiava dele. A polícia não podia mandar prendê-lo porque ela não tinha certeza. Enquanto isso, um exame toxicológico foi feito no corpo da Larissa e o resultado saiu agora. Ela foi envenenada, ela morreu por causa de chumbinho. Pior que o marido, que é médico, ele estava tratando a mulher com uma outra coisa. Não, meu amor, isso que você está sentindo aqui, eu acho que é intoxicação alimentar. Ele foi dar remédio para ela, sabendo que, na verdade, não era intoxicação coisa nenhuma. Ele não tratou a causa do problema, deixou a mulher morrer. É o que a investigação apontou. Aí, esse caso, que passou a ser tratado como homicídio, ganhou mais um personagem. Porque a polícia queria prender o médico Luiz Antônio. E acabou levando para a cadeia também a mãe do médico. Hoje nós acordamos com essa bomba. Por quê? A mãe desse homem, ela foi traída por uma amiga, mas uma amiga do bem. A mãe dele se chama Elizabeth. Aí tem uma mulher que chegou pro delegado: olha, tô com a consciência pesada, eu preciso te falar. O que foi, minha senhora? Sabe esse caso que o senhor está investigando da Larissa, aquela professora de Pilates que morreu? Aham, sei. Então, eu sempre fui muito amiga da mãe do marido dela, o médico. E aí? E a mãe, a sogra da mulher que morreu no caso, ela me ligou esses dias, você acredita, perguntando se eu não tinha chumbinho na fazenda, porque eu sou fazendeira, aquela coisa toda. Ô, amiga, você tem um chumbinho aí porque eu tô precisando? Eu disse que não, mas eu achei estranho, ela nunca precisou de chumbinho. E agora sai esse resultado na TV que a mulher morreu por causa de chumbinho, eu queria que o senhor soubesse disso. O delegado usou essas informações, pediu também a prisão da dona Elizabeth, que inclusive foi entrevistada corajosamente por nossa repórter. Vamos ver a reportagem completa? O médico Luiz Antônio Garnica, de 38 anos, foi preso na clínica em que trabalha na zona sul de Ribeirão Preto. Olá, tudo bem aí? Meu nome é Jorge, sou delegado de polícia. O senhor está preso, tá? O senhor tem um mandado de prisão contra o senhor. Eu pedi que o senhor nos acompanhe. Posso tirar, por favor? Pode. Deixa eu aviso ele, pode deixar. Dá pro celular, senhor. Tá bom, só um minutinho. Tá, eu ligo pra ele. Tem um mandado de prisão pelo departamento de homicídios. Tá bom. Tá? O senhor já avisa o senhor advogado. A gente vai fazer essa algema. A repórter Ludmila Osório falou com o suspeito na chegada à delegacia. Luiz, o que você tem a dizer sobre a prisão? Falar sobre isso. Você não quer falar nada a respeito do caso, Luiz? O que você pode passar de informação pra gente? O que aconteceu no dia? Você chegou a envenenar ela? Ô, Luiz, o que aconteceu na noite anterior, então? Você alegou pra polícia, primeiramente, que você estava de plantão e depois você foi flagrado com uma mulher. O que você pode passar de informação? Ô, Luiz, por que você passou a postar fotos com a Larissa depois da morte dela e você nunca tinha postado nas redes sociais? É só você entrar no meu Instagram e ver lá, tem uma partinha que é esse Eterno Amor, tem todas as minhas fotos com ela postadas. Os destaques, no perfil, não? Stories, que é um perfil, No perfil, não? que era um perfil profissional. Por que depois você passou a publicar? Você saiu de casa, disse pra polícia que estava trabalhando. Você foi flagrado no shopping com uma mulher. O que você tem a dizer? Sua mãe, o que acontecia? Sua mãe é culpada? Por que ela estava dando sopa? O que estava acontecendo com ela? Não. Você tem envolvimento? Não. O que você tem a dizer, Luiz? Luiz, a Larissa estava reclamando do relacionamento para pessoas conhecidas, que não estava bem, estava tentando separar e que você não estava querendo o divórcio. Isso não existe. Não é verdade? Tem mensagens que ela fala que não estava se sentindo bem nos últimos dias. Você estava acompanhando? Sim. Inclusive você medicou ela. Sim, eu sou médico. E o que estava acontecendo? Ela teve uma virose. Você não acha que seria o veneno? Não sei. O laudo chumbinho, por quê?
vocês aguardarem aqui, tá? Por que do laudo chumbinho, Luiz? Pode só um minutinho. Luiz, por que o laudo deu chumbinho? O que você acha que aconteceu? Alguém fez isso com ela. Quem? Sua mãe? Não sei. A mãe dele, Elizabeth Eugênio Arrabaça, de 67 anos, foi detida quase que ao mesmo tempo na residência dela. A idosa também foi questionada pela reportagem da Record sobre as investigações da polícia. Dona Elizabeth, por que a senhora está presa? Vem cá. A senhora tem alguma coisa a dizer? Tem alguma coisa para falar? Dona Elizabeth, o Luiz fala que não foi ele, foi encontrado chumbinho no corpo da Larissa. Foi a senhora? Nós somos todos inocentes. O Luiz fala que não foi ele, mas diz que não sabe quem foi. As polícias vão descobrir. A senhora estava criticando ela? A senhora estava dando sopa para ela? Não, que nada disso. Para com isso. Para com isso. Ela contou para os amigos que a senhora estava dando sopa. Mentira, mentira, vai. A senhora falou que a traição era normal para ela continuar com o Luiz? A senhora tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não tenho A senhora não queria que eles se separassem, Dona Elizabeth? A senhora não queria que eles se separassem, Dona Elizabeth? Não, ela é minha filha também, minha filha, querida, amada. A senhora sabia que o Luiz estava com outra? O delegado explicou sobre o pedido de prisão dos suspeitos. Essa investigação, desde o início, ela tinha indícios que a Larissa pudesse ter sido morta por envenenamento. Isso daí foi comprovado com o laudo pericial e a partir dessa investigação nós fomos juntando os elementos testemunhais que indicavam a participação dos dois. E por isso nós pedimos a prisão temporária e agora nós vamos analisar os computadores apreendidos, os telefones celulares e outras provas mais. A prisão temporária foi necessária até para evitar a fuga deles, evitar que eles possam desfazer de alguma outra prova. Nós já cautelarmente já conseguimos apreender os telefones celulares, computadores, como foi relatado. E agora nós vamos analisar com calma todos esses elementos para tentar descobrir a motivação, para tentar verificar se existem outras provas mais que auxiliem na investigação disso daí. Fernando Bravo destacou que o envenenamento da professora teria sido aos poucos. Inicialmente não foi localizado nenhum elemento dentro do estômago, então nós descartamos já a ocorrência de suicídio. Conseguimos contato também com psicóloga que relatou que ela não tinha nenhum quadro depressivo e as investigações, conforme a gente foi apurando e aprofundando as investigações, indicou que o marido e a sogra teriam causado a morte dela. As provas testemunhais indicavam, e até a análise dos aparelhos dos telefones, que a gente já fez, inclusive o telefone da Larissa, indicam que ela possa ter sido envenenada aos poucos. As prisões foram acompanhadas pelo Ministério Público. Essa prisão é uma prisão para investigação. Não existe culpa formada com relação aos dois. Por que nós concordamos com a prisão? Porque tem um laudo que aponta que a moça morreu, a vítima morreu por envenenamento. Nós precisamos ligar agora essas duas pessoas que são investigadas a esse envenenamento. E esse trabalho a polícia está realizando, não fechou esse trabalho ainda. Nós temos investigações para serem feitas. Se ficar realmente comprovado que essas duas pessoas têm ligação com esse envenenamento, elas vão ser denunciadas por homicídio qualificado. Na saída para a cadeia de Santa Rosa de Viterbo, Luiz Antônio Garnica permaneceu calado. Luiz, a gente conversava na sua chegada, né? Você acompanhou ali, sua mãe passou mal, como é que foi? Agora já foi ouvido, gente. Vamos, você sabe da sua mãe, como é que ela está agora? Você prestou o primeiro atendimento? Como é que você está, Luiz? O que você tem a dizer antes de ser levado para a cadeia? Você não tem nada para falar? A gente está acompanhando aqui o Luiz, que está levando alguns medicamentos numa sacolinha ali. Ele está com os pés algemados, com as mãos algemadas para trás e com dificuldade de entrar na viatura. Vai ser levado para a cadeia de Santa Rosa de Viterbo nessa viatura da Polícia Civil. O advogado de defesa comentou sobre a prisão do médico. O Luiz ele não tem o que esconder, não escondeu nada, ele é totalmente inocente, não tem nenhum tipo de participação e cooperação em nada.
E para nós essa prisão aí, a grande verdade é, processualmente falando, a prisão dele para nós não tem cabimento. Mas... Doutor, quando o Luiz chegou aqui na delegacia, eu questionei ele sobre o chumbinho. Rapidinho, doutor. Eu questionei ele sobre o chumbinho, realmente ele disse que não sabe. E aí eu pergunto, mas quem pode ter usado? Porque foi encontrado no corpo dela, a polícia já declarou que deu no exame toxicológico. Ele fala... O chumbinho, a gente não acessou o exame, mas vejam só, o chumbinho é algo incontestável. Agora cabe à autoridade policial concluir esse inquérito policial mediante a confecção do relatório final e mandar para o Ministério Público. Elizabeth passou mal e precisou ser socorrida para uma unidade de saúde. Eles usaram papel, alumínio aqui para enrolar e estão usando também um aparelho ali para medir a pressão dela. Então a gente vê ela sendo levada agora pelos socorristas do SAMU. E o médico, acho que por enquanto não deve falar, porque foi um atendimento que ele fez lá em cima, a gente não sabe ainda. Eu acho que ele não tem condições de falar e esse é o momento, então, que a dona Elizabeth Arrabaça, de 67 anos, presa no meio da tarde, mãe do médico, os dois tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça, porque a polícia colheu depoimentos e o laudo apontou chumbinho no exame toxicológico. Mãe e filho devem passar por audiência de custódia ainda nesta terça-feira e permanecerem presos de forma temporária por pelo menos 30 dias. Neste período, a Polícia Civil irá avaliar celulares e computadores que foram apreendidos e deve ouvir os suspeitos para esclarecer a morte da professora de Pilates. Olhando agora tudo que está acontecendo, levanta uma suspeita, né? E quando eu conversei com ela, não foi só uma vez que ela citou de estar sendo medicada, né? 2 vezes ela falou. Uma foi logo próximo ao almoço e mais no final do dia. Se queixava mesmo dele chegar tarde, de não a procurar como mulher, como esposa. Esses eram os questionamentos dela já, né? De não só uma vez, né? Várias vezes. Larissa Tales Leôncio Rodrigues, de 37 anos, estava junto com Luiz há quase 2 décadas. Ela foi encontrada morta no dia 22 de março. O caso foi registrado primeiro como morte suspeita. A situação do local onde o corpo foi encontrado e o comportamento do marido, que estava traindo a esposa, levantaram suspeitas. E as investigações indicaram, a partir do laudo toxicológico, o envenenamento. Larissa estaria passando mal alguns dias antes de perder a vida, depois de comer refeições preparadas pela sogra. Toda essa situação foi acompanhada por amigos, como este homem que preferiu não se identificar. Desde o momento que eu fiquei sabendo da morte dela, eu nunca acreditei que ela tinha se suicidado. A Larissa era uma pessoa de luz, uma pessoa de uma energia muito boa, muito positiva, um astral, assim, que onde ela chegava, ela irradiava o lugar, sabe? Assim, era uma energia muito boa. A gente espera que a justiça seja feita, né? Que casos como esse acontece sempre, que a gente tem visto, né, ultimamente, e que a justiça seja feita, que a punição aconteça. A desconfiança da polícia é que a mãe compactou com o filho e que ela ajudou a executar algo que era do coração do filho. O filho confessa para a mãe que ele não estava feliz no casamento, ele estava arrependido, mas a gente não sabe por que tem alguns homens que eles não têm coragem de separar, mas eles têm coragem de matar. É uma coisa inexplicável, né? Em vez de encarar a sociedade, em vez de pedir o divórcio, em vez de procurar o caminho dele, ele achou mais fácil apagar a esposa para sempre. E que a mãe teria ajudado nisso. A polícia acredita que Dona Elizabeth, ela fez tudo o que ela fez porque ela queria agradar o filhinho do coração. Lombardi, que história terrível. E olha, é uma situação que você vê que para a polícia, o casal, a mãe e filho estão envolvidos. O promotor concordou com a prisão temporária, mas ainda falou assim, precisamos apurar, o promotor fica com o pé atrás. Agora, de qualquer forma, a Ludmila fez uma reportagem maravilhosa, a repórter. A nossa repórter é maravilhosa. Foi de uma coerência perguntando, e você vê que essa senhora, a hora que disseram para ela, agora a senhora vai para uma cela.
Aí a mulher teve um piripaque e foi levada para o hospital, né? Nessa hora... Bate a realidade, né? Exatamente. O advogado de defesa não falou nada com nada, não, né? você não, não respondeu as perguntas da nossa repórter. Você não viu o que ele disse? Ele fugiu, né? Ele não quis. Se está comprovado o chumbinho, agora a polícia é que tem que decidir com o resto da investigação. A única coisa que ainda tem uma pulga atrás da orelha aqui, que a polícia não conseguiu entender direito, é que um mês antes, a irmã do médico, filha da dona Elizabeth, cunhada da Larissa, ela também morreu com causas parecidas. A Natália, ela acabou perdendo a vida, ela foi enterrada, mas agora a justiça provavelmente vai determinar que seja exumado o corpo dela, para que exames comprovem se ela também foi envenenada. E se por um acaso ela realmente morreu envenenada porque ela tinha os mesmos sintomas da Larissa antes da morte, será que o próprio irmão e a mãe mandaram matar a Natália? Mas por quê? Porque a Natália descobriu esse plano para matar a Larissa? A gente não sabe. Seria um plano macabro, como dizem os escritores de assuntos policiais. Impressionante isso. Nós já vimos de tudo por aqui, né? Isso aí. Não fiquem assustados com as cenas dos próximos capítulos.